E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e hoje eu quero falar de poesia. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura, tem vídeo agora toda sexta. E eu vi um comentário recente de um vídeo que eu postei de um amigo que tava querendo estudar um pouco de poesia e eu falei, tá, já tava aí com um pouco com essa ideia de produzir um vídeo sobre uma introdução de poesia, então vai lá. Não é de hoje que você já ouviu falar que a poesia surgiu junto com a linguagem humana. É um bagulho extremamente intrínseco ao que é o homem. E a poesia, ou melhor, o gênero lírico, né? Porque a gente pode encontrar sim características da poesia em coisas que não são poemas, como textos em prosa, romances, contos, peças de teatro. Mas o gênero lírico, ele se concentra justamente nessa expressão muito forte de sentimentos, de emoções, pensamentos e de estados de espírito, vamos dizer assim, do poeta, ou minimamente do eu lírico. Mas o que é legal da poesia é que ela busca encontrar no leitor uma resposta ou emocional ou minimamente intelectual daquilo que ele está lendo. E nesse sentido, ele tenta te ganhar pela subjetividade, ou seja, por esse encontro de sujeito e sujeito, né? Para você se identificar com aquele sentimento de certa forma. Por isso que é muito comum você ver experiências pessoais, reflexões que são realmente muito pessoais, o uso do pronome eu. E além do conteúdo da poesia, a gente vê outros recursos, mais recursos estéticos, que corroboram para toda essa significação do conteúdo, né? Então você vai ver os temas explorados, né? Os sentimentos que são trabalhados, o amor, a tristeza, seja amor de Gaia, seja amor de primeira vista, seja um amor de muito tempo, um amor de amizade, enfim, ou melancolia, entusiasmo, enfim, ele vai trabalhar diversos sentimentos. Claro, os recursos, né? Ele vai usar muitas metáforas, metonímias, imagens para representar aquilo que é o sentimento dele. É muito legal porque a poesia é como se o interior da pessoa, ela se dissolvesse no mundo, né? E o mundo começasse a significar esse interior da pessoa. Então a lua melancólica, a chuva para representar a tristeza, ou o sol para representar a alegria, uma flor para representar o amor, a dor, enfim, qualquer coisa. É muito legal perceber como o espírito do poeta, ele se dissolve no cenário, no que é além dele, para representar o que é ele. Eu acho isso muito bonito da poesia, né? Eu acho que a maior característica, a maior beleza da poesia é justamente nessa incorporação de elementos exteriores. Uma coisa que é muito importante da poesia também é a musicalidade, seja poesia com métrica, seja poesia em verso livre. E o verso livre, só para explicar também, é um tipo de métrica em que ele não segue nem obedece os padrões básicos do que seria uma métrica regular. Porque é muito importante você ter um ritmo na poesia, né? E encontrar um ritmo de leitura, um ritmo de composição. Então, o ritmo é um argumento muito importante para a obra. Inclusive, poemas que vão parecer que não tem métrica, né? Ou seja, que são aqueles poemas mais quebrados, que você vai falar que não tem ritmo, na verdade eles têm um ritmo, mas é um ritmo diferente. Quando você vê um poema com métrica, o ritmo dele fica mais marcado, né? É muito mais fácil você escrever um poema com métrica do que escrever um poema sem métrica, justamente porque o poema com métrica ele já tem um ritmo bem adequado e o poema sem métrica você tem que criar um ritmo para ele. E você fazer um poema de verso livre bom, realmente, é muito complicado. Bom, feita essa introdução aqui, só para dar uma animada, aqui vai algumas dicas que é realmente para você começar a estudar a poesia. Mas uma coisa que eu quero dizer é que, principalmente a leitura de poesia, ela é muito pessoal. Ou seja, vai ter autor que você vai gostar, vai ter autor que você não vai gostar. Vai ter tema que você vai se identificar e tema que você vai achar meio bobo. Vai ter poema de autor que você gosta que você não vai entender, porque por algum motivo não faz parte da sua experiência. E poema de cara que você nunca ouviu falar, mas que vai ser um dos poemas mais lindos que você vai ver na sua vida, porque tudo é muito subjetivo, tudo é muito pessoal. Mas eu vou recomendar um autor assim, que se você é falante de português, eu acho que é a porta de entrada para poesia. Camões. Eu tô com o livro dele aqui. Camões, tá? Camões, ele é o escritor dos Lusíadas, coisa e tal, mas sinceramente, mano, Sonetos do Camões eu acho que é muito superior. E, enfim, o Camões ele foi um dos meus poetas favoritos por muito tempo. E se você está começando a estudar poesia, provavelmente vai ser um dos seus poetas favoritos também por um tempo, até você começar a conhecer outros. Porque o Camões ele faz um tipo de poema que é perfeito. Ele se iguala realmente
a perfeição que a gente encontra em Shakespeare. Isso não tem discussão. Eu sei que tem uma galera que é meio hater de Camões, porque o Camões é muito modinha, mas o cara é pica, o cara é bom de verdade e, sinceramente, não entendo. Não entendo por quê. Vai se fuder, eu fico puto. Tu vai achar, assim, milhares de livros do Camões, tá? Esse livro que eu tenho aqui é um livro que só tem sonetos. O Camões, ele produziu outros gêneros líricos também, além de sonetos. Ele é um poeta muito bom pra quem tá começando a ler poesia, porque ele vai te dar, mano, um respaldo e um conhecimento, né, do que seria uma poesia, entre aspas, assim, perfeita, que vai fazer com que você explore os limites dessa perfeição em outros poetas, que, claro, vão quebrar essa perfeição, vão recontextualizar essa perfeição, vão construir novas coisas a partir dessa perfeição. Inclusive, essa perfeição a que me refiro é pensando justamente no que seria uma poesia tradicional, tanto na forma do poema como no seu conteúdo, e que são atributos que poetas posteriores vão reconstruir. Outra dica, se você gosta de poesia, é seguir esse canal aqui, se inscrever, deixar o like, porque a gente sempre está trazendo esse tipo de conteúdo. Camões é um poeta muito interessante, é um poeta que você vai achar muitas análises aí na internet, é um poeta que você vai achar livro por um preço muito acessível. Tem muito livro de poesia que é um pouco caro, porque realmente não são livros que vendem tanto, né? Então os caras aumentam um pouco o preço. E o Camões, ele vai te ajudar muito bem a formular a estrutura de um poema. Você vai aprender muito sobre métrica, vai aprender muito sobre rima, vai aprender sobre outros elementos que constituem um poema, vai pegar um respaldo muito interessante, né? O Camões, ele se baseia muito bem em Petrarca, em poetas italianos, em poetas espanhóis, ou seja, é um escritor com uma base muito forte, sabe? Que assim, ele atinge justamente essa perfeição que eu tô falando do que seria um soneto ideal. Eu acho que em língua portuguesa é o que a gente tem, e ele se iguala aos sonetos de Shakespeare. Vou repetir várias vezes, porque isso é um fato. Outra dica que eu dou também é você, junto com a leitura das poesias, ou pelo menos depois da leitura das poesias, você começa a estudar um pouco a estrutura. Eu vejo muita gente falando que não é tão importante assim, porque primeiro você aprende a falar e depois você aprende a entender o que você está falando. Eu concordo, de fato, tanto que eu recomendo o primeiro passo, você sempre ler a poesia, mas é legal você estudar a estrutura do poema, porque isso vai ecoar um significado muito importante nas obras também. Eu vou dar o próprio exemplo do Camões. Tem um poema do Camões que é: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo mundo é composto de mudança, tornando sempre novas qualidades. Continuamente vemos mudanças, não sei o que lá. O poema é um dos meus poemas favoritos do Camões, eu sabia ele de cor, eu só lembro do começo. Mas esse poema, por exemplo, ele começa com um ritmo marcado e no meio do poema o ritmo troca. Isso ecoa um significado muito importante para a obra, porque é um poema, é um soneto que fala sobre mudança. E o próprio poema vai mudando, né? O ritmo do poema mudou. Se você pegar para ler bonitinho, cadenciado, e exaltando justamente as sílabas poéticas, as sílabas tônicas, perdão, de jeito bem cadenciado, você percebeu o que eu tô falando. Mas eu acho muito importante você estudar sim a estrutura, não em primeiro ponto, mas eu acho que depois que você lê, por exemplo, um livro do Camões, dá uma olhada na estrutura. Eu vou recomendar um livro assim, que é da Norma Goldstein. O nome do livro é Versos, Sons e Ritmos. O Versos, Sons e Ritmos. Você encontra o PDF dele muito fácil. E ele é um livro que explica assim, como se você fosse um alienígena e nunca tinha ouvido falar sobre poesia. Ela vai te explicar tudo da estrutura de um poema, de uma forma que fique bem claro. Vai dar vários exemplos de poemas, explicar cada tipo de verso. Eu não vou mentir, é um texto que é um pouco superficial, mas eu acho melhor do que você encarar um tratado de versificação, porque um tratado de versificação muita gente toma como uma verdade absoluta, sendo que um tratado de versificação sempre representa a estética de uma época, e aí tem coisa que pode ser relevada, coisa que tem que ser ignorada, e precisa de uma maturidade maior como leitor para você ver isso aí. Então não recomendo você ver agora, principalmente se você tá se introduzindo na poesia. Uma outra dica que eu acho muito importante é você pegar alguns poemas específicos e ler análises críticas desses poemas. Porque o crítico, ele é como se fosse um super leitor. Ele é tipo você, só que muito mais foda. Porque ele tem um respaldo incrível para falar o que ele tá falando. Quando você lê uma crítica, é como se você estivesse desmistificando toda a composição poética e entendendo o poema em toda a sua gênese. E isso é muito legal porque você vai entender até coisas mínimas que você estava ignorando
como algum som específico que ecoa no poema, e esse som, na verdade, ele tem um significado emblemático na obra, ou uma palavra específica, o ritmo, por exemplo, igual eu falei do ritmo do mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Ou seja, você vê um crítico falando de um poema, sobretudo num poema que você não entendeu, vai começar a te dar recursos para você começar a prestar atenção em outros poemas. A última dica que eu dou assim é siga seu coração, cara. A poesia é muito pessoal, vão ter autores que você vai se identificar mais, autores que você vai se identificar menos, né? Eu poderia falar aqui uma porrada de autores que você poderia seguir em sequência, mas eu acho que conforme você vai lendo e vai estudando poesia, você vai começar a encontrar autores que você vai se identificar mais. Porém, eu acho interessante deixar alguns nomes, pelo menos para você já ter em mente, que podem ser leituras posteriores das que você vai fazer. Primeiro você tem Vinícius de Moraes, você tem Manuel Bandeira, que são duas introduções muito boas para o que a gente vai chamar de poesia moderna, e são poetas que são bastante convidativos. A Cecília Meirelles tem poesias assim muito fortes, muito interessantes, muito musicais, com imagens muito impactantes. Você tem Paulo Leminski, que tem um tipo de poesia que é muito agradável para quem está começando a ler também, já que são poemas mais curtos, poemas com fácil digestão. Você também tem Olavo Bilac, que eu acho que é uma boa introdução também ao que a gente chama de poesia tradicional. Você tem Flor Bela Espanca, que é uma pérola da poesia portuguesa. Você tem Álvares de Azevedo também, que já é uma introdução muito gostosa para o que a gente vai chamar de poesia romântica. Enfim, guardem esses nomes e também não esqueça que uma hora você vai ter que ler vários artistas, vários poetas de outras línguas, seja Shakespeare, seja Eliot, seja o Baudelaire, seja Byron, seja o Hilke, enfim, nomes não faltam. Mas eu acho muito importante você não apressar a leitura, porque poesia é realmente complicado, é normal você ficar papo de 10 a 15 minutos num soneto do Camões, porque realmente é um texto complicado. E ler poesia é meio que isso, né? Você resolver um enigma. Você gostou de um poema? Vê a análise desse poema para ver o que você perdeu, porque isso é muito comum. Poesia é um gênero que você fica relendo e relendo certos autores de forma incansável, e isso é muito legal. E o importante é você não perder essa paixão da leitura, essa paixão de tentar entender os poemas, porque às vezes você vai encontrar algumas poesias que podem te desmotivar, né? Eu não recomendo, por exemplo, você começar a ler poesia por Drummond, porque Drummond é um dos autores que eu mais acho enigmático, eu tenho muita dificuldade de entender ele. Eu também não sou um grande especialista em poesia, eu sou mais da prosa, todo mundo sabe. Mas eu gosto de ler poesia também, leio todo dia, mas eu ainda sinto um pouco de dificuldade para ler Drummond, né? Quando eu vou ler um poema do Drummond, eu sempre tenho que ler o poema e a análise, porque realmente é um autor que eu tenho dificuldade. Mas a gente vai lendo, cara, não tem problema. O importante é se dedicar, não perder a paixão. Tenta focar em autores brasileiros, ou minimamente autores falantes da língua portuguesa, porque são os autores que melhores dominam a língua que você fala, né? É claro que, por exemplo, você vai ter que acabar lendo Baudelaire em algum momento, você vai ter que ler Lord Byron em algum momento, você vai ter que ler Shakespeare em algum momento, mas assim, eu acho legal você focar bastante em alguns autores brasileiros, justamente porque eles são os melhores falantes da sua língua, ou minimamente falantes portugueses, né, como eu disse. Mas eu sempre gosto de repetir que isso é uma jornada pessoal. Não tome o que todo mundo tá falando como verdade, não tome nem o que eu tô falando como verdade também 100%, porque, como eu disse, é uma jornada pessoal, cara. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, também me segue no Instagram, que eu compartilho um pouco da minha jornada de estudos, algumas coisas referentes ao YouTube também. Valeu!